O grande conflito. O grande conflito. Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Graça e paz do Senhor Jesus possa estar conosco, a sua graça possa nos suster e ela é toda suficiente para fortalecer-nos e animarmos-nos na jornada que temos que trilhar até que Cristo venha nas nuvens do céu. Você que é novo no nosso canal, que se inscreva para que possa receber as notificações, ative o sininho, deixe o teu like se está gostando do nosso conteúdo e nos ajude a divulgar este canal para que mais pessoas possam chegar ao conhecimento da palavra do Senhor. Eu quero convidar-te aqui a orarmos para nós entrarmos no nosso conteúdo. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado pela bênção de podermos estudar a tua palavra através do livro Grande Conflito. Fique conosco e nos dê entendimento e nos fortaleça com coragem dos nossos antepassados. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. No estudo anterior, nós falamos de que os príncipes levaram uma confissão, uma carta escrita com confissão, onde muitos deles estavam decididos mesmo a perder a coroa, perder os seus status sociais para confessar a Cristo, a cruz de Cristo, unicamente Cristo. E hoje nós vamos entrar no último subtema do nosso assunto do capítulo 11 e desde já fique atento e não perca este estudo tão importante que conclui assim capítulo 11 do livro O Grande Conflito. Vamos lá. Como vendes aí, falarei dos testemunhos perante os reis, foi o tema anterior, e o tema de hoje diz que lhe abra os olhos para que seja, ou para que veja. Queridos amigos, depois que os príncipes apresentaram perante a dieta aquela grande confissão da verdade e da fé deles, um bispo romano declarou: tudo quanto os luteranos disseram é verdade, não o podemos negar. Um bispo romano da Igreja Romana fez essa declaração. Tudo quanto os luteranos disseram é verdade, não podemos negar. Não podemos. A verdade é verdade. E perguntou ao Dr. Eck, que era o grande homem que estava representando o poder papal naquela dieta junto com toda a sua elite. Ele fez essa pergunta: podeis refutar por meio de sãs razões a confissão feita pelo eleitor e os seus aliados? O doutor Eck teve a coragem de responder: com os escritos dos apóstolos e profetas, não, não, não era possível. Era impossível a Igreja Romana e toda a sua elite refutar aquelas confissões, né, aquela confissão dos príncipes alemães e de todos os reformadores. Era impossível, porque os escritos apostólicos e os proféticos estavam de acordo com aquilo que eles defendiam. Foi a resposta do doutor Eck. Eles não conseguiam. Qual seria a única maneira que eles poderiam responder? Mas com os dos pais da igreja e dos concílios, sim. Claro, porque os pais da igreja e os concílios romanos estavam em favor de tudo que a Roma declarava ser a verdade e que, à luz da Bíblia, era tudo corrupção e engano. Então o inquiridor respondeu: compreendo. Os luteranos, segundo vós o dizeis, estão com as Escrituras, e nós nos achamos fora delas. Aquele bispo romano que questionou o doutor Eck declarou algo fenomenal, meus irmãos, impressionante. O Espírito de Deus estava operando até no meio dos inimigos, né? Eles não poderiam confessar, não poderiam opor a esta verdade, porque eles não tinham a palavra do Senhor, eles não tinham a verdade. E como até os dias de hoje a igreja romana não tem a palavra de Deus, eles têm tradição.
eles têm a tradição acima da palavra de Deus. Porque se tivessem a palavra de Deus tal como ela está escrita, como assim diz o Senhor, é claro que essa igreja já estaria transformada e muitos que ali estão deveriam abraçar a fé protestante. Então, queridos, alguns dos príncipes da Alemanha foram ganhos para a fé reformada. O próprio imperador declarou que os artigos protestantes não eram senão a verdade. O próprio imperador disse: não, aquilo não há como negar, é a verdade. A verdade, você não consegue, com nenhuma artimanha e filosofia, jogar a verdade por terra. A verdade é verdade. Às vezes parece que os inimigos da verdade estão ganhando terreno, mas, meus amigos, a verdade tal como ela é em Jesus Cristo, como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a minha palavra é a verdade, a lei do Senhor é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, os 10 mandamentos é a verdade. Nunca, nunca, nunca. Por mais que o inimigo tente, jamais prevalecerá, porque a verdade é próprio Deus. A confissão foi traduzida para muitas línguas e circulou por toda a Europa e tem sido, em sucessivas gerações, aceita por milhões como a expressão de sua fé. Aquela confissão daqueles homens, até os dias de hoje, tem sido aceita como a expressão de fé. Os fiéis servos de Deus não estavam labutando sós. Enquanto principados, potestades e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais se coligavam contra eles, o Senhor não se esquecia do seu povo, como nunca esqueceu e como nunca esquecerá. O inimigo pode reunir todas as suas forças, mas apenas um filho de Deus fiel pode o derrotar. Se pudessem seus olhos abrir-se, teriam visto uma prova da presença e auxílio divinos, tão assinalada como fora concedida aos profetas de outrora. Lembrando a história de Eliseu, quando o servo de Eliseu mostrou a seu senhor o exército hostil que os cercava, excluindo toda a possibilidade de escape, o profeta orou: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que vejam. Segundo de Reis 6,17, é o mesmo que nós estamos a estudar hoje como subtema final dessa história. E eis que a montanha estava cheia de carros e cavalos de fogo, o exército do céu estacionado para proteger o homem de Deus. Meus amigos, desta maneira guardaram os anjos, os obreiros na causa da reforma. Eles não estavam lutando só, Deus estava presente nesse concílio, os anjos de Deus estavam cercados daquele concílio. Por isso que a verdade foi tão convincente que até o próprio bispo de Roma viu que não há hipótese. É verdade. Aqueles homens têm a Sagrada Escritura, nós não temos. Nós não temos a Sagrada Escritura. Foi a declaração daqueles inimigos da palavra de Deus. Minha pergunta que eu coloco perante vós é: você tem a palavra de Deus? Em que você usa? Que livro, que conteúdo você usa para defender a tua fé? Em que a tua fé está baseada? Na rocha que é Cristo, no assim diz o Senhor? Um dos princípios mais firmemente mantidos por Lutero era que não deveria haver recurso ao poder secular em apoio da reforma, e tampouco apelo às armas para a sua defesa. Se bem que os príncipes, como autoridade, poderiam fazer, mas não, o Lutero disse não. A causa de Deus não se defende com espada. Jesus tinha dito a Pedro: coloque a espada no seu devido lugar. Quem use a espada morrerá a espada. Não é preciso a espada, não é preciso a força das armas. A palavra de Deus já é a espada viva. A palavra de Deus já é a espada viva. Basta termos ela segura nas nossas mãos, no nosso coração, termos ela como a nossa fonte de segurança. Regozijava-se de que o Evangelho, Lutero, ele regozijava-se de que o Evangelho fosse professado por príncipes do império. Mas quando se propuseram a unir-se em uma liga defensiva, declarou que a doutrina do Evangelho seria defendida por Deus somente, não é? Não era necessário o uso da força. Quanto menos os homens se entremetessem na obra, mais surpreendente seria a intervenção de Deus em prol da mesma. Todas as preocupações políticas sugeridas eram, em sua opinião, atribuíveis ao temor indigno
e a pecaminosa desconfiança. Lutero declarou para eles: não, não. Vocês não podem usar a força nem o poder político para tentar defender essa causa. Essa causa já foi defendida. Deus próprio tomará conta dessa causa. Quando poderosos adversários se estavam unindo para destruir a fé reformada, e milhares de espadas pareciam prestes a desembainhar-se contra ela, Lutero escreveu: Satanás está exercendo a sua fúria. Ímpios pontífices estão conspirando, e nós somos ameaçados de guerra. Exortai o povo a contender valorosamente perante o trono do Senhor pela fé e oração, de modo que nossos inimigos, vencidos pelo Espírito de Deus, possam ser constrangidos à paz. É a oração. Paulo venceu pela oração. Os discípulos, os apóstolos, Jesus venceu pelo poder da oração. Não a espada. Nesses últimos dias que nós temos que enfrentar, não temos que recorrer à espada, meus irmãos, às armas. Os homens estão armazenando armas, trincheirando-se para combater a verdade e combater o povo de Deus. O povo de Deus tem que estar de joelho, não usar as armas. A nossa arma é a palavra de Deus. Nossa principal necessidade, escreveu Lutero, nosso trabalho principal é a oração. Saiba ao povo que no momento se encontra exposto ao cume da espada e à cólera de Satanás. Ore. No momento em que nós estamos expostos ao cume da espada de Satanás, devemos orar. Sabem por que que muitas causas não se vencem? Por falta de oração. Sabem por quê? Porque em muitas batalhas somos derrotados? Falta de oração. O povo de hoje não sente necessidade de oração. Às vezes uns estão orando, outros estão brincando, outros estão negligenciando, outros estão divertindo-se. Encontramos igrejas que, enquanto o pastor ora, o crente está divertindo, está parmilhando as trilhas do mundo. A oração é a nossa maior necessidade. Quanto tempo nós passamos a orar? O apóstolo Paulo nos aconselha a orar sem cessar. Queridos amigos, novamente, em data posterior, referindo-se à aliança sugerida pelos príncipes reformados, Lutero declarou que a única arma empregada nesta luta deveria ser a espada do Espírito. Única arma, a espada do Espírito. Escreveu ao eleitor da Saxônia: não podemos perante nossa consciência aprovar a aliança proposta. Que estavam querendo fazer uma aliança para usar o meio do poder político para combater? Não precisamos disso. Morreríamos 10 vezes de preferência a ver nosso evangelho fazer derramar uma gota de sangue. O evangelho não pode fazer derramar o sangue. O evangelho é para salvar. É Satanás que usa o evangelho para derramar sangue, como ele usa com aroma, em nome de Deus, para matar. Mas os fiéis filhos de Deus usam o evangelho para salvar. Nossa parte é sermos semelhantes a cordeiros no matadouro. É isso que Lutero disse para aqueles homens. Temos de tomar a cruz de Cristo. Seja vossa alteza sem temor. Faremos mais com as nossas orações do que todos os nossos inimigos com sua jactância. Será que é isso que estamos fazendo hoje? Estamos trabalhando mais com orações ou apenas usando a nossa propotência, a nossa força? Então, somente não sejam vossas mãos machadas com sangue de irmãos. Se o imperador exigir que sejamos entregues aos seus tribunais, estamos prontos a comparecer. Não podeis defender a nossa fé. Cada um deve crer com seu próprio risco e perigo. É isso que nós temos que estar firme nela. Isto é que se chama testemunhar. Isto é que se chama entregar-se completamente a Deus. Queridos amigos, do local secreto da oração, provei o poder que abalou o mundo na grande reforma. Ali, com santa calma, os servos de Deus colocaram os pés sobre a rocha de suas promessas. Durante a luta em Augsburgo, Lutero não cessou um dia sem dedicar 3 horas pelo menos à oração. E eram horas escolhidas dentre as mais favoráveis ao estudo. As horas que eram mais favoráveis para que ele pudesse estudar, calmamente ele dedicava à oração.
Eu confesso que eu não faço isso. 3 horas de oração. Não tenho feito isso. E eu acredito que talvez muitos não fazemos, se calhar nem 1 hora, como disse Jesus para Pedro. Pedro, nem apenas 1 hora passaste em oração. Viu por que que ele caiu? Viu por que que ele puxou da espada? Meus amigos, todos quanto não têm tempo para orar, vão puxar da espada para tentar defender as suas causas. Pedro puxou da espada, porque Jesus lhe questionou, Pedro, nem apenas 1 hora. Lutero não precisou puxar da espada e aconselhou aqueles homens, não precisamos de nos unir como uma força política para tentar defender a causa do Senhor. A oração. Na intimidade de sua recâmara, era ele ouvido a derramar sua alma perante Deus em palavras cheias de adoração, temor e esperança, como quando alguém fala com um amigo, a um amigo. Era assim que era ouvido Lutero, adorando a Deus, com temor, com esperança, entregando a causa ao Senhor. Eis o que ele dizia, eu sei que tu és nosso Pai e nosso Deus, e que dispersarás os perseguidores dos teus filhos, pois tu mesmo corres perigo conosco. Toda esta causa é tua, e é unicamente constrangido por ti que lançamos mão a mesma. Defende-nos, pois, ó Pai. Estas eram as palavras de segurança e de confiança. Estas eram as palavras de oração desse servo de Deus. Meus amigos, o que nós estamos fazendo na nossa vida espiritual? Quanto tempo temos dedicado em oração? Satanás tem nos enchido de tanta preocupação, tanto afazeres, tanta corrida. Muitos à busca de futuro e preparando o futuro daí, de lá, quando o futuro com o céu está sendo comprometido por falta de oração e estudo da palavra de Deus. A Melancton, que se achava aniquilado sob o peso da ansiedade e temor, Lutero escreveu, graça e paz em Cristo digo eu, e não no mundo. Amém. Odeio com ódio enorme esses extremos cuidados que vos consomem. Se a causa é injusta, abandonai-a. Se a causa é justa, por que desmentiríamos as promessas daquele que nos manda dormir sem temor? Provavelmente Melancton estava sendo consumido com extremo cuidado, com temor de que a causa fosse perdida. Alguma vez Cristo entrou em alguma batalha que ele saiu derrotado? Alguma vez a causa da verdade foi perdida? A espada do inimigo não fez a verdade perder e desfalecer. Pelo contrário, quanto mais ele usou a espada, mais a palavra do Senhor prevaleceu. Cristo não faltará a obra de justiça e verdade. Ele vive e reina. Que temor, pois, poderemos ter? Foi os conselhos que Lutero escreveu para Melancton. Que temor, pois, poderemos ter? Meus amigos, Deus ouviu os clamores dos seus servos. Deu aos príncipes e ministros graças e coragem para manterem a verdade contra os dominadores das trevas deste mundo. Diz o Senhor em 1 de Pedro 2, verso 6, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Esta pedra é Cristo. Quando nós cremos em Cristo de todo o nosso coração e permanecermos firmes e inabalável na rocha que é Jesus, não seremos confundidos. Os reformadores protestantes haviam edificado sobre Cristo e as portas do inferno não prevaleceriam contra eles, porque essas palavras foram ditas por Jesus. As portas do inferno nunca prevalecerão contra a Igreja de Cristo. Por isso, meu querido amigo, nós estamos terminando esse capítulo, os príncipes amparam a verdade. Você também é um príncipe de Deus. Você também é chamado a amparar a verdade neste mundo onde as ideologias satânicas estão querendo destruir famílias, crianças, jovens, onde os homens estão promulgando leis que
vão contra os princípios de Deus. Erga a tua voz e ampare a verdade. Esteja firme, inabalável. Olhe para Cristo e avance com fé. Ele é a rocha eterna. Sobre ele a casa não será demolida, a não ser que a nossa fé está sendo firmada sobre areia movediça. Claro que as tempestades que hão de sobrevir vão nos destruir. Que Deus possa nos abençoar e possamos firmemente defender a verdade, conquanto que a nossa fé esteja firme na rocha que é Jesus Cristo. Vamos orar? Oh, amado Deus, que alegria e ao mesmo tempo que constrangimento. Nós não oramos, Senhor, perdoa-nos e coloca no nosso coração o desejo ardente de orar. Coloca no nosso coração esta fome da oração, para que possamos orar com fé e com confiança nas Tuas promessas e erguermos a nossa voz. Ajuda-nos a não olhar para as forças dos homens, mas a olhar para o Teu braço poderoso. Tu nunca deixarás o Teu povo a sós. Obrigado porque eles prevaleceram. E hoje temos esta verdade nas mãos, que eles deram tudo de si. E graças ao Teu amor, graças ao Teu Santo Espírito, até o inimigo confessou a verdade. Fique conosco, dá-nos uma fé firme e inabalável e guarda-nos para o dia que está diante de nós, de tribulação, que nós não possamos vacilar, mas inabalavelmente permanecermos firmes até que Cristo venha. Dá-nos a Tua paz, essa paz que excede todo entendimento. Suplicamos e agradecemos e rogamos bênção sobre todos aqueles que compartilham e ajudam-nos a divulgar estas mensagens. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Muito bem, querido amigo, você chegou ao fim de mais um capítulo do livro Grande Conflito e graças a Deus por nos acompanhar ao longo deste capítulo 11. Agora nós estaremos preparando para começar o estudo do livro O Grande Conflito, capítulo 12, Os Nobres da França. Vimos os príncipes da Alemanha, agora vamos ver o que os nobres da França fizeram em prol da verdade. Por isso, fique atento, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o teu like, compartilhe e sempre que o vídeo estiver pronto, seja o primeiro a assistir. E até lá, um grande abraço, eu espero-te no próximo estudo. O Grande Conflito. O Grande Conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.